Muito boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao Portal Acústica, aqui no meu canal Pablo Serrano. E esse sou eu, Pablo Serrano, querendo te trazer aqui neste webinário dessa noite um conteúdo especial, que é Acústica, a bola da vez. A minha promessa hoje aqui para vocês é entregar quais são os conhecimentos, os equipamentos e quais são as ferramentas, metodologias para que você possa entrar no mercado de acústica, se estabelecer e em apenas alguns meses você possa trabalhar e realmente se desenvolver. Eu estou aqui com o meu quadro aqui, já fiz algumas anotações e eu vou trazer algumas coisinhas muito bacanas para vocês, tá? Então, a ideia é você entender um pouquinho mais sobre esse mercado, vamos estabelecer aqui o contexto de como as coisas estão evoluindo e vamos trazer muito conhecimento para vocês, tá? Vem aqui comigo nesse conjunto de slides para a gente trocar uma ideia. Mas antes de mais nada, queria dar um salve para a galera que está aqui online conosco hoje à noite. Um abraço para todos os nossos alunos que estão aí acompanhando a live também. Olha, o Flávio está lá também, da Acústica Gold, aí, mandando um salve lá dos Estados Unidos para a gente. Manuel, Jailton também, show de bola. Tamo junto. Gente, eu quero trazer aqui um conteúdo bem bacana para vocês, tá? Falando aqui, ó, sobre a bola da vez, né? Começou a Copa do Mundo aí, mas assim, vamos fazer uma análise do que passou esse ano, vamos pensar um pouquinho no futuro, tá? Então, essa é a minha ideia para vocês hoje à noite, tá? A minha ideia, o que é? Primeiramente, a gente discutir, ó, esses conteúdos aqui, tá? Então, vamos ver aqui se vocês estão vendo certinho o que está rolando aqui, ó. Eu quero dar uma visão aqui do contexto, né, do mercado para vocês, tá? Como é que tá? Como é que a gente viu? Hoje eu conversei com muita gente, tá? Aqui meu WhatsApp não parou. A gente discutiu como é que foi esse ano, como é que vai ser o ano que vem. Grande parte dos meus amigos empresários aí já vão falando o seguinte: olha, Pablo, foi um ano realmente muito bom para a gente, né? Quem está aí na construção civil e tal, quem está junto conosco, tem visto que realmente a coisa está crescendo, está se desenvolvendo e a gente tem observado isso. E o prognóstico aí, né, dos próximos dias aí que virão, quem sabe seja melhor ainda, né? Então, a nossa ideia aqui que é discutir um pouquinho sobre esse conceito, né, de acústica, voltado a esse nosso mercado aqui, principalmente construção civil, né? Eu tenho visto aí o pessoal de construção civil, ó, engenharia para el desarrollo. Estou vendo aqui o pessoal aqui, boa noite, da Costa Rica, ó, que bacana. Eu tenho visto que cada dia mais, né, o Portal Acústica tem se tornado uma ferramenta internacional, então eu agradeço aí todo mundo que está vindo aí, um abraço aí para o pessoal da Costa Rica, um beijo para o pessoal da Espanha também, que está fazendo os nossos treinamentos, o pessoal que lá ó, de Portugal, Ilha da Madeira, pô, tem um pessoal muito bacana que está nos conferindo também, Moçambique, o pessoal que vem lá também do Uruguai já fez nossos treinamentos, da Bolívia. Então, vou falar um pouquinho também sobre isso, sobre um mercado também internacional, tá? Eu vou trazer para vocês, quem ainda não me conhece, né? Eu fiz meu doutorado lá na Inglaterra e trouxe muito conhecimento lá do Reino Unido para cá também, tá? Então, além disso, né, desse conceito, né, vamos dizer assim, que voltado a acústica em edificações, que eu vou abordar hoje, né? A gente vai ver esses temas aqui. Norma de desempenho brasileira, tá? O que tem também de diferente em relação às normas internacionais, né? O nosso conceito aqui, ele é um pouquinho mais simplificado, porque está começando aí nesse mercado, né? Então, vamos trazer aqui os principais parâmetros, né? E, na verdade, assim, vou fazer um resumo aqui da situação, tá? Hoje, assim, vai ser uma coisa um pouco mais rápida, né? Para a gente se conhecer justamente, né? Não quero tomar muito tempo de vocês, mas a ideia é que, ao longo da semana, se vocês já estão nesses nossos novos grupos, vocês interajam conosco, tirem suas dúvidas. Então, vá preparando aí suas dúvidas, bota aí para a gente, que a gente vai trocando uma ideia e vai passando o máximo de conhecimento para vocês, tá? Esse é o nosso objetivo. Então, vamos falar sobre equipamentos, sobre métodos que você precisa realmente masterizar para entrar de vez nesse mercado ou ainda se mostrar como uma referência, né?
tendo qualidade técnica para você ter segurança ao especificar, tá? E, além disso, a gente vai falar um pouquinho quais são as ferramentas e softwares essenciais. Eu não vou falar especificamente os nomes deles aqui, né? Claro que se você perguntar e tal, eu vou abrir um pouquinho sobre algumas dessas ferramentas que a gente utiliza. Mas a minha ideia é mostrar uma visão geral sobre o assunto. E depois a gente vai aprofundando conforme a necessidade de vocês, tá? Eu acredito que, assim, o pessoal está perguntando aí, quanto tempo para a gente finalizar esse evento aqui? Acredito que cerca de 50 minutos, né? A partir de agora a gente consegue dar encaminhamento aqui, tá? Depende também da interação, se vocês quiserem perguntando, a gente fazer uma dinâmica aqui, a gente pode estender um pouquinho mais, tá? E depois vamos conversar como você pode ingressar nesse ramo, ok? Vamos nessa. Bom, quais são os principais objetivos nossos aqui do Portal Acústica, tá, pessoal? O portal ele quer democratizar esse conhecimento. O que aconteceu, tá? Quando a gente começou toda essa história do Portal Acústica, eu, pelo menos, quando eu fiz a minha engenharia, né, engenharia mecânica, eu comecei aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e tive, assim, um desgosto muito grande quando eu entrei na faculdade, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Fiquei muito desanimado com a faculdade. Eu acho que muitos de vocês devem ter passado por isso também, tá? Porque você entra lá com todas essas expectativas, poxa, vai ser incrível, eu vou fazer de tudo, vou estudar aquele tópico que eu amo. Aí entrei lá, poxa, fui ver na biblioteca, tinha 2 ou 3 livros ali que eu conseguia realmente avançar naquele estudo, e o resto eram tudo artigos científicos completamente fora da minha realidade, né, em inglês, em espanhol e tal. Eu não tinha nem ideia de como começar esse estudo. Aí eu comecei a ir em alguns fóruns, né, porque eu gostava muito de áudio, tá? E aí, como eu gostava muito de áudio, eu comecei a ver o seguinte, poxa, eu vou entrar em alguns fóruns e começar a conversar um pouquinho com o pessoal, tá? O pessoal está dizendo que o microfone está baixo. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui, ó, ver se melhorou aí o microfone para vocês, tá? Se melhorou, me dá um toque aí, que aí já vamos melhorando. Então, o pessoal que trabalha com áudio, né, adora aí, enfim, discutir, né, os sistemas. E tinha muitos fóruns na época ali, em 2002, né, e tal, vinha consumindo muito desse conteúdo. Só que, com o passar do tempo, eu fui vendo que era muito escasso, né, nossa bibliografia, vamos dizer assim, aqui no Brasil, tá? E aí, o que aconteceu? Eu tive que ir buscar fora esse conhecimento, porque não haviam pós-graduações, né, vamos dizer assim, que me fossem levando, assim, de grau em grau, né? A evolução, assim, sendo uma evolução gradual. Eu sempre via aquela engenharia que daí acabava indo para termos super técnicos e formava especificamente pessoas para trabalhar na indústria, né? E hoje a gente vê que a grande parte dos problemas reais do dia a dia das pessoas estão nas casas das pessoas, estão nos comércios, estão onde as pessoas realmente estão no seu dia a dia, vivendo na grande maioria dos casos, tá? Então a gente fica assim indignado em ver que, pô, faltava aquela informação, faltava assim métodos práticos fáceis de utilizar no dia a dia. Então a gente desenvolveu essa plataforma. Hoje são mais de 200 artigos aqui dentro do Portal Acústica, artigos simples, artigos fáceis, artigos que você consegue ir galgando a sua escalada no rumo do conhecimento. E hoje já estamos com mais de 1.500 alunos, como vocês estão vendo aí, em mais de 6 países, atuando de uma forma muito bacana, muito técnica, mas também com muita responsabilidade, né? E trazendo assim mais para perto das pessoas. A gente quer estar perto de vocês, mesmo estando à distância, tá? E a ideia é realmente que a gente possa chegar onde for, né? No mundo inteiro. Então, assim, quem sou eu, tá? Meu nome é Pablo Giordani Serrano, tá? Eu sou formado em engenharia mecânica pela University of Southampton. Na verdade, a mecânica, né? Na graduação, eu fiz aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e o mestrado.
mas o meu PhD eu fiz lá na University of Southampton, que é um instituto internacionalmente conhecido por qualidade técnica nesse ramo de acústica, tá? E eu caí numa área, junto lá com o pessoal da Rolls-Royce, pessoal da Boeing, da Embraer, trabalhando realmente com materiais que já eram mais industriais, mais para essa parte de tratamento acústico de aeronaves. Mas o nosso foco lá naquela época era pensar na comunidade, o ruído na comunidade, porque tanto o ruído aeronáutico, né, quanto o ruído ferroviário, ruído rodoviário, etc., são ruídos que estão aqui sempre incomodando as pessoas na hora de dormir, né, enfim, fazer suas atividades de lazer e tal. E a gente acredita que, com o passar do tempo, eles também vão sendo mitigados. E é o objetivo, claro, de toda a indústria nesse sentido. Principalmente agora, carros elétricos e tal, a gente acha que também vai começar a reduzir. Entretanto, começou a aparecer outros problemas nesse meio tempo, né? Nesse meio tempo. E o que? Você foi para casa, né? Você teve que se isolar por conta da Covid-19. E aí, o que aconteceu? Todo mundo foi para casa e agora começou a ouvir o barulho do vizinho, começou a ouvir a descarga, vamos dizer assim, o chuveiro lá caindo água, as crianças correndo no andar de cima, etc. E aí, você começou agora a ficar estressado por conta desses outros problemas que estão dentro da própria edificação, né? E observe como esse mercado de construção civil foi evoluindo ao longo do tempo. E é isso que eu quero conversar com vocês, tá? Então, o contexto é basicamente esse aqui, tá, gente? Vejam algumas das notícias aqui. Olha só, o metro quadrado de Balneário Camboriú, que é uma cidadezinha próxima aqui da gente, hoje foi colocado como o maior valor do Brasil. Superou os valores de São Paulo, tá? Então, a média do metro quadrado está R$ 9.888. Você sabe o que é isso? É um apartamento de 100 metros quadrados vai para R$ 1 milhão, né? Então, é uma coisa que, assim, isso é a média ainda, né? Porque tem apartamentos muito mais caros. E o que aconteceu que levou justamente esse valor lá para cima, nesse caso de Balneário Camboriú, foi uma edificação que puxou o preço de todo mundo lá para cima, né? Que é uma edificação altíssima, vai ser a maior da América Latina, tá? E ela tem apartamentos luxuosos e com valores astronômicos, né? Eles estimam que dentro dessa edificação, só essa edificação vai ter R$ 1 bilhão em negócios ali, tá? Então, vocês veem assim, o quanto esse mercado não só cresceu em número de edificações, né? Observe os últimos 3 anos, né? Quantas edificações saíram, o quanto sobrou da verbinha ali, do dinheiro das pessoas que estavam em casa, sem fazer o seu lazer e tal, e começaram a guardar esse dinheirinho, começaram a investir numa coisa própria, para ter uma casa melhor, né? Para ter um apartamento melhor, onde ele não ficasse lá ouvindo o barulho do vizinho, né? Então, quando você se muda para um apartamento, você já vê que, na verdade, você não vê nada. Essa é a questão, pessoal. Você não vê nada. Porque o que acontece? Você vai, faz uma vistoria visual, né? E aí, quando chega para morar, beleza, passou um mês, daqui a pouco, puxa, mas tem algum probleminha aqui, ó, o barulho lá do vizinho. Pô, que é isso que toda noite me incomoda? Puxa, o elevador 5 horas da manhã que está subindo e descendo ali e tal, e aí o que acontece? O condomínio agora vai fazer uma obra, vai fazer alguma coisa. Então, é uma situação que é desagradável, né? E olha só que interessante essa outra notícia aqui, ó. Com bares, pancadões, queixas por barulho crescem, superam os níveis pré-pandemia em São Paulo. Olha só. Então, antes o que era já barulhento, que já era ruidoso, que já era ruim, né? Vamos dizer, antes da pandemia chegar, aí teve, claro, aquele período, todo mundo foi para casa, começou a reparar mais no vizinho, mas parou o barulho de fora, né? Do pancadão, do barzinho, etc. Mas agora todo mundo quer voltar para a festa, né? E vocês acham que os empresários aproveitaram esse tempo para fazer obras e coisa e tal? Muitos deles quebraram,
né? Vocês sabem disso, né? Tiveram aí períodos péssimos, né? Agora, assim, no último ano ainda que muita gente começou a dar a volta por cima e tal. Então, a expectativa dessa temporada, imagina qual que é, altíssima, né? E o que vem associado a isso, né? Tanto nessas duas notícias que eu estou passando aqui, tá? Uma é que as edificações estão ficando mais luxuosas, as pessoas estão exigindo mais qualidade, né? Estão exigindo uma qualidade que evite, né, situações constrangedoras, situações que são realmente incômodas, desagradáveis. E no segundo caso, o ruído externo, ele, apesar de, enfim, a gente achar que ele vai diminuir por conta, vai vir carro elétrico e coisas do gênero, pode ser que não se configure essa realidade nos próximos anos aqui no Brasil. Tudo chega atrasado aqui, né? Vocês sabem disso, né? E todo mundo está voltando para balada, para festinha, para o carnaval, coisas do gênero. E as pessoas, estando mais velhas nesse nosso Brasil, vai exigir mais conforto, né? Mais isolamento acústico. Então, é esse contexto aí que eu queria deixar para vocês e queria entender. Vocês concordam com isso? Se vocês concordam, se vocês acham que isso é plausível, coloca eu concordo aí no chat aí para eu ver se vocês estão acompanhando aqui, tá, gente? Vamos lá. Cláudio está mandando aqui os parabéns aqui pela live, está lá em Santarém, Pará. Show de bola, ó. Fiscal ambiental também. Bacana, show de bola. Vamos lá. O pessoal da Costa Rica está lá acompanhando também, ó, que bacana. Um abraço para vocês aí, AD Engenharia. Show de bola. Então tá, vamos colocar aí, pessoal. Vocês concordam com esse meu contexto? Vocês acham que é justo, é interessante? Vamos lá. Qual que é esse cenário, então, que a gente está desenhando agora? Quero ver se vocês concordam com esse meu cenário, tá? Olha lá, o Wallace, faz todo sentido. Boa, Pablo. Beleza. Vamos lá. Ó, se a gente for para a seguinte situação, tá? Será que é bom para a gente trocar de carreira agora? Olha a situação que está acontecendo lá nos Estados Unidos, tá? Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. O que aconteceu com Elon Musk? O que aconteceu com o pessoal lá da Meta? Tá demitindo todo mundo, né? Tem gente que tá trocando aí, pessoal. Tá trocando de empresa, tá? Eu tô vendo isso, né? Eu sei que, assim, eu sou empresário também, eu tenho visto o movimento das pessoas. Semana passada, eu estava numa construtora aqui e o rapaz que estava gerenciando o projeto já se despediu, ó, acabou a minha participação, foi para outra construtora que paga melhor, tá? Então, é essa situação. Olha lá, quem está mais lá? O Ale, concordo. Jailton também, concorda. Estamos aí, gente. Estamos trabalhando, né? E estamos observando essas questões, tá? Então, é um cenário bacana para você trocar de carreira? Eu acho que é um cenário bacana, tá? Principalmente para quem ainda não está bem estabelecido no mercado, pô, está meio frustrado com a situação atual, né? Tem gente que, pô, realmente se frustrou, queria uma outra situação política, econômica, né, que não está se desenhando, às vezes até fez dívidas, às vezes está naquela situação, pô, complicada, não sabe como é que sai dali, né? Mas tem que observar o futuro, gente. Você aí, principalmente quem assim é do sexo masculino, sabe o que eu estou falando, porque, cara, quer construir, quer, pô, dar uma vida melhor para o seu filho, né? Tá construindo, tá sempre pensando na frente, né? Não tá no comodismo. Só que eu vejo muitas mulheres também entrando com tudo nesse mercado, porque mulher é sensitiva, né? Mulher é perspicaz, né? No fim de semana passado, por exemplo, aqui nessa sala de treinamento, tinham 3 mulheres fazendo treinamento aqui de configuração de sonômetros. Elas pegaram as planilhas, começaram a preencher, tiraram dados de campo, vieram, mexeram. Quero tirar dúvida ali sobre aquele tempo, aquele tema, né? Tempo de reverberação, ó, bacana. Como é que calcula? Como é que faz aqui, ó, janela aberta, janela fechada, condição diferente. Como é que se faz esse tipo de medição, né? Então, as pessoas estão se capacitando cada vez mais nesse sentido, tá? É um bom tempo para se capacitar, é por isso que eu boto esse segundo tópico aqui, porque você agora
deve estar observando que esse cenário aqui ele é sazonal, tá? Se você não observou ainda, é porque você não está nesse cenário. Eu sei muito bem as ondas que vão passando aqui. E é um período agora, não é à toa que a gente abre turmas dos nossos treinamentos nessa época do ano, tá, gente? Porque a gente vê que agora está acabando os projetos, vocês estão se liberando de muitos projetos também, e vocês têm um tempo para vocês, né? Você ter tempo para trabalhar, vamos dizer assim, um novo cenário, desenhar esse teu próprio cenário para 2023. Então, aproveite essa oportunidade, aproveite essa onda agora para você, de repente, pensar em algo novo, tá? Bom, que mais? Normas técnicas brasileiras. O que acontece, tá? Elas foram realmente traduzidas, grande parte delas, sim, são espelhos de normas ISO que foram traduzidas e hoje estão muito mais fáceis. Então, você não precisa mais saber inglês, você não precisa mais saber espanhol, né? Claro que nossos irmãos aí já têm acesso a algumas metodologias e tal, que talvez a gente não tivesse antes, mas hoje a gente tem, né? Além disso, essa semana vai ser lançado o CB, né, que é a comissão aqui brasileira, né, de estudos de acústica. Nosso colega aqui no nosso grupo já mandou aqui o convite. Deixa eu até ver aqui na agenda. Vai ser no dia 24, tá? Na quinta-feira vão lançar o CB de acústica. Então, antes, o que acontecia? Nas normas técnicas lá da BNT, era um grupo de trabalho estabelecido para aquilo, só que tudo ia ter que passar através da BNT e tal, e daí os conselhos ali de classe, junto com as associações e sem fins lucrativos, também entravam, faziam, enfim, a pressão ali e tal, para que, enfim, melhorasse, né, a questão acústica. Vamos dizer o seguinte, nas normas de desempenho e edificações, o que aconteceu, né? Trouxeram isso lá daqueles conceitos que eram necessários para os programas de construção Minha Casa Minha Vida, tá? Que eram programas do governo que eram para casas populares. Então, o que acontecia? As construtoras estavam entregando o mínimo de qualidade. E, às vezes, esse mínimo não era nem uma condição de habitabilidade boa, né? Então, isso, assim, boa, assim, o mínimo necessário para a pessoa viver, né? Então, criou-se essas normas de desempenho para que, poxa, batesse alguma coisa na parede e a parede não quebrasse, né? Para que a pessoa conseguisse ter uma noite de sono, pelo menos, né? Não precisasse ficar ouvindo claramente, nitidamente, tudo que o vizinho fala. Então, são essas questões que foram estabelecidas e foram colocadas de forma normativa, né? Para que o mercado absorvesse isso. E hoje está muito mais fácil também fazer normas técnicas, né? E justamente chegar a um nível mais avançado em termos de projetos acústicos também, né? Então, a nova norma que está para sair agora é justamente a norma ISO-EN 12354, tá? Que acontece o quê? Que ela é a norma de projeto acústico para as edificações. Olha só que bacana. Então, muito provavelmente esse ano 2023, né, eu já estou mostrando aí para vocês que é a bola da vez, pessoal. É a bola de projetos, é para vocês pegarem, ó, dar uma bica e sair projetando, sair fazendo laudo, medição. Então, o que a gente ensina nos nossos cursos mais básicos aqui é você ter os conceitos necessários, você pegar algumas ferramentas, começar a fazer análise, pegar equipamentos, começar a fazer suas medições, e aí quem já tiver uma graduação nesse ramo de engenharia, de arquitetura, já pode começar a emitir laudos, essas coisas, e cair na parte de projetos, que é onde está o grosso da coisa, onde está o filão aí de negócio, tá? Legal, olha só. O Gustavo aqui está fazendo comentário, mas atualmente é visível como tem crescido a busca na diminuição da poluição sonora em casas, em prédios, etc. Então, olha aí, ó, né? A gente tem observado, a nossa demanda está sempre aumentando em termos de busca, né? De pessoas físicas, inclusive, né? Pessoas que estão ali e estão recebendo edificações ruins. Então, observa aí,
tem gente reclamando, tem gente entrando na justiça, tá? Tipo, semana passada, o que aconteceu? Vou fazer uma medição em 3 unidades habitacionais do mesmo prédio. Olha só, olha o pepino, tá? A cobertura não está vendida ainda. O que aconteceu? Essas 3 unidades reclamaram tanto, tá? Que isso vazou para todo o condomínio, todo mundo ficou sabendo daquela situação. E a unidade que estava lá na cobertura, que estava custando 2,2 milhões, já baixou o preço para 1,8 milhões, só pela má fama daquela edificação. Olha só, saiu o valor, eles venderam algumas unidades no prédio, o pessoal foi morar, e agora, no segundo momento, eles não conseguiram vender a cobertura e tiveram que baixar o preço por causa da má fama sobre a acústica da edificação. Olha só. E ainda que, olha só, a gente foi fazer um ensaio e estava atendendo a norma de desempenho, gente. Vocês acreditam nisso? Olha só, estava atendendo em termos de ruído de impacto, que é, ou seja, o toque-toque do salto alto lá, a gente mediu, estava atendendo, só que foi vendido, olha só como é que são as coisas, tá? Foi vendido, olha como é que é o nível de desempenho nessas edificações, tá? 80 dB, tá? É o máximo que pode chegar numa edificação para você atender o nível mínimo, tá? Mínimo, M de mínimo, tá? O nível intermediário, isso aqui já baixa, tá? Já vai para a ordem, se eu não me engano, aqui de 65 dB, tá? Então, se eu estou aqui nessa ordem de grandeza entre 80 e 65 para o ruído de impacto, tá? Eu vou ter um nível intermediário. Eu vou ter um nível, desculpa, um nível intermediário. Isso aí, tá? E menor que isso, eu vou ter aqui um nível superior, tá? Que é o nível S, tá? S de superior, tá? Então, o que acontece? Se eu prometo que eu vou ter uma edificação em nível superior, tá? Eu tenho que realmente entregar um nível superior. Ou seja, se é um alto padrão, quando as pessoas falam edificação de alto padrão, já está super, vamos dizer assim, está entendido já, né? Já está escrito que vai ser um atendimento ao nível superior. Só que as construtoras não estão entregando, elas querem economizar. Então, entenda essa situação, né? E veja que também há uma oportunidade de você vender um serviço para que elas tenham uma solução melhor a um custo que elas possam pagar. Tem isso também. Ou ainda, se é uma construtora que está almejando o nível mínimo, tá? Como você pode, vamos dizer assim, baixar o quanto ela está investindo, né? Para que ela atenda o nível mínimo com segurança, tá? E que, enfim, não tenha complicações no futuro. Tá? Então, essa que é a questão. Tá? Então, além disso, vamos lá para o próximo item ali. A gente falou um pouquinho sobre essa questão aí, de normas técnicas traduzidas. Há opções hoje de você também ter equipamentos nacionais. Então, você pode adquirir sonômetros, pode adquirir calibradores, dodecaedros, inclusive também amplificadores, com uma tecnologia nacional. Só que assim, ó, cuidado, gente, tá? Cuidado que tem pegadinha aí, tá? Então, assim, eu vou fazer agora ruído ambiental e tal, quero entrar nesse mercado, vou comprar um sonômetro aí da ordem de 10, 15 mil reais e tal. Cuidado, gente, tá? Porque, assim, se você está no interior, ainda os fiscais não estão muito bem atentos à situação e coisa e tal, pode ser que alguns laudos de vocês passem, tá? Passe, tá, ninguém vai questionar, beleza. Só que muitos desses equipamentos nacionais, eles não atendem na sua completude as normas técnicas, tá? E aí tem que ter muito cuidado, porque aí você vai estar gerando um laudo que ele pode ser questionado, que ele pode ser impugnado, aí o teu nome começa a cair, né? Em termos de, vamos dizer assim, visibilidade aí no mercado, né? Começa a ficar mal falado e aí a coisa começa a complicar. Então, procure realmente equipamentos de qualidade. Mas, claro que você tem que pesquisar, você tem que conhecer eles antes. Não vai comprar qualquer um equipamento, certo? Então, perceba isso.
tá bom? Vamos lá. Que outra questão? Há muita bibliografia hoje sobre o tema, né? Só que essa bibliografia tem tanta hoje em dia, o que acontece? Que a gente acaba se perdendo um pouco na situação, né? Eu vejo assim que muita gente daí, quero comprar livro X, vou fazer pós-graduação Y, babá. Quando vê, tá afundado em tanta informação que a pessoa chega uma hora e diz, eu não tenho tempo. Eu não tenho mais tempo de fazer nada, né? E aí eu digo, cara, amigo, na verdade não é que você não tenha tempo, tá? Você não estabelece prioridades, você não tem foco, você não sabe quais são os livros que você precisa para hoje, né? Você pegou lá, faz uma leitura qualquer, né? Que não tem uma aplicação imediata, que não tem uma aplicabilidade no mercado. Vai estudar uma questão industrial para aplicar numa questão residencial, não vai dar certo, vai perder o tempo, realmente, né? Então, assim, você precisa de leituras que te resolvam a vida para o teu cliente, não efetivamente, se você quiser, o hobby, tá? Tudo bem, né? Então, o hobby, já estou aposentado mesmo, beleza. Então, vou ler um livro que me apetece, que é um livro que é legal, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é mercado, né? Uma situação aqui você precisa para estar inserido no mercado, tá? Para estar trabalhando efetivamente, para estar com a tua agenda aqui cheia, né? Então, é isso que eu gosto, que eu quero trazer para vocês também, tá? Mas esses conteúdos, será que eles são realmente acessíveis? Porque, assim, quando eu estava lá na Inglaterra, o que aconteceu, tá? Eu tive uma oportunidade ímpar, né? Eu não posso negar, teve um governo também, claro, que favoreceu isso para mim. Não, assim, não vou aqui jogar para lado A, lado B, né? Mas, assim, meu pai paga muito imposto, tá, gente? Meu pai paga muito imposto e, assim, o que ele pagou de imposto na vida dele, com certeza pagou o meu estudo, né? O meu ensino, né? Agora, assim, lá na Inglaterra, as universidades têm acesso a todos os periódicos, todos os papers, né? Você tem acesso a várias bibliotecas. Não tem aqui esse paper ou esse livro, tá lá em Oxford, né? Precisa, sei lá, 200 quilômetros. Às vezes eles mandam buscar para você, né? Sem custo nenhum. Trazem para a universidade que você está, você vai lá, tem acesso àquele livro, tem tantos dias para ler, show de bola, né? Tem lá, é a base de periódicos lá, tal, acessa com o login da universidade, já tem acesso. Aqui é uma dificuldade, o pessoal fica pegando artigo por site pirata da Rússia. Pô, gente, sinceramente, né? Estão sucateando o nosso sistema de ensino, né? Vamos pensar para frente, né? Mas, enfim, se você não tem acesso a uma universidade pública de qualidade, né? E se na universidade particular tem poucas opções, né? E às vezes ela não tem opções focadas, muita gente acaba caindo nos cursos livres que te dão mais informação em um tempo curto, e que às vezes são muito mais focados ao mercado, tá? E a gente acredita nisso, tá? E a gente está trazendo muito conteúdo dentro de plataformas de ensino à distância, né? Porque a gente sabe que isso funciona, tá? E existem hoje softwares gratuitos também, tá? Isso que é muito interessante, porque hoje a gente tem aqui uma ferramentinha de projeto, por exemplo, para cálculo de isolamento acústico, que, nossa, a gente descobriu um tempinho atrás e resolve 95% dos nossos problemas. Olha só que coisa interessante, né? E, cara, às vezes você vai gastar numa ferramenta internacional, tal, que tem um frufru aqui, uma coisinha aqui lá e tal, vai gastar uma baita de uma grana, mas resolve aqueles 5% a mais ali, né? Claro que, pô, se você quer entregar sempre um trabalho melhor, beleza. Só que entenda, cada ferramenta vai ter um custo, né? E esse custo pode ser alto no começo, para você que não tem ainda a fluência daquela ferramenta, tá? Então, pense nisso, tá? Vamos lá. Vamos pensar agora em equipamentos, tá? Eu elegi aqui alguns equipamentos, né? Que são equipamentos bacanas, são equipamentos interessantes, né? E, cara, quais desses equipamentos que você precisa? Tá? Vamos pensar aqui.
Bom, estou começando, vou fazer só ruído ambiental, coisa do gênero. Só a primeira parte, primeira etapa dos projetos acústicos das edificações, ok? Fazer o ruído do entorno ali, uma questão de situação ambiental, né? Ou ainda barzinho, vou atender barzinho, vou atender restaurantes, casas noturnas ali e tal, que estão com problema de ruído na vizinhança e tal. E aí você pode pegar um sonômetro, que é, por exemplo, esse sonômetro aqui, ó, tá? Esse sonômetro aqui é um sonômetro bacana, que ele tem também uma proteção contra a chuva e tal, e é um equipamento que ele é focado para ruído ambiental, né? Ele te passa os descritores para ruído ambiental e tal, ele tem alguns parâmetros que permitem você visualizar em diferentes curvas de ponderação, te dá o histórico no tempo, te dá um histórico não só também no tempo, mas também os valores em frequência, né? E aí vai, tá? Então, é um equipamento super interessante, super prático, só que tem uma evolução do sonômetro também, né? Você pode vir a utilizar um sonômetro desse para você fazer não só ruído ambiental, mas também ruído de edificações, tá? Depois eu posso até pegar ali um equipamento para mostrar para vocês, mas eu queria mostrar isso assim mais a fundo, né? Num segundo momento, na quarta-feira à noite, já anota aí na agenda de vocês, quarta-feira, 20 horas, tá? Para a gente estar aqui, para eu mostrar para vocês o meu treinamento, a minha metodologia, que já formou 7 turmas, tá? Mais de 145 alunos, para falar sobre acústica em edificações, tá? E aí existem equipamentos que te dão outros parâmetros de isolamento acústico, né? Te dão índices específicos para ruído de impacto, para ruído aéreo, para ruído de fachada, que são outros descritores, outras formas de você avaliar o ruído, tá? Então, são equipamentos diversos. Bom, aí, de repente, ok, não estou mais trabalhando só com ruído ambiental, eu quero trabalhar agora, então, com essa parte de edificações. Então, aí você vai precisar do seguinte conjunto de equipamentos, tá? Além do sonômetro, né, um sonômetro legal, você, claro que sempre acompanhado de um calibrador, tá? Você vai precisar desse kit aqui, ó, que é o kit de Building Acoustics, né? Acústica e edificações, que é o dodecaedro, um amplificador de potência, que pode ser sem fio ou pode ser com fio também, tá? Eu gosto dos que tem Bluetooth também, que já te facilita um pouco a vida, né? Ou ainda ele pode ser ligado direto ao teu sonômetro, tá? Com um cabinho aqui, onde você então vai emitir o sinal e vai amplificar o dodecaedro, que é uma fonte padronizada, né? E a partir dali, então, você vai emitir um ruído no ambiente e vai capturar a reverberação desse ambiente e vai também preencher esse som naquele ambiente e comparar esse som desse ambiente com o ambiente adjacente, né? Que está recebendo essa carga também de ruído daquela sala, né? Daquele ambiente ali adjacente, tá? Então, nesse caminho aí, você vai ter a propagação tanto pela, vamos dizer, pela parede, né, que você está avaliando, quanto também vindo pelos flancos, pelas janelas laterais, pelo teto, enfim, outros lados, tá? E essa outra máquina que tem aqui embaixo é uma fonte, na verdade, de impacto, né, que se chama-se Tapping Machine, que é uma máquina que vai fazer um impacto padronizado e vai testar isso aí. Então, um kit desses aí, tá? Vai ter um preço específico, que é, vamos dizer assim, praticamente o dobro aí do valor do investimento no sonômetro com o teu calibrador, tá? Mas ele vai te dar uma possibilidade de estar fazendo trabalhos que, ao invés de você cobrar, vamos dizer assim, 2.000, 3, 4, 5 mil por um laudo, né, uma medição de ruído ambiental ali e tal, você já vai começar a partir para um ticket da ordem de 10 mil, 15 mil, 20 mil, para fazer justamente essa avaliação na edificação, né? Claro que você vai testar várias situações diferentes, né? E vai emitir um laudo. Só que o interessante é o seguinte, vou cobrar ali 10 mil para fazer uma avaliação dessa, por exemplo, tá? Olha só que bacana. Aí você vai lá, vai durante um fim de semana, de repente, né? Ou, enfim, 2 dias úteis, medir, papapá,
Se você já tem as ferramentas corretas, em cerca de 2, 3 dias você entregou o laudo, tá? Então você trabalhou, vamos dizer, no máximo aí 5 dias, tá? E você ganhou 10 mil reais, né? Então você vai estar com um ticket aí da ordem de 2 mil reais por dia, né? Opa, beleza. Então, se eu trabalhar, fizer 4 ensaios desse aí por mês, eu ganho 40 mil reais. Será que é um faturamento legal para o porte da empresa de vocês? É um faturamento bacana? Quem acha que é um valor legal ou quem acha que é pouco? Né? Queria entender de vocês. É um trabalho que é interessante para vocês hoje em dia? Bota aí no chat aí para mim. Qual que é a expectativa de vocês também? Queria entender isso, tá? Ó, que a Márcia está fazendo uma pergunta aqui. Pablo, se puder falar um pouco sobre o SonarchTech e outros softwares, seria bacana. Então, vamos lá. Márcia, o SonarchTech é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Sound of Numbers, né? Que tem uma representação ali espanhola, e esse software ele faz a verificação de atendimento ao desempenho acústico da edificação, né? Então, o que você faz? Você pega, modela todo o prédio dentro desse software, só que é uma modelagem simplificada. Então, assim, em vez de, quer dizer assim, essa parede aqui é assim, né? Ela tem toda a saliência, não sei o quê, ela tem todos os recortes, todas as pilastras e tal. Não, eu vou simplificar. É só essa face, a outra e fechou aqui, né? Então, o que é? Aqui é alvenaria, aqui é drywall, aqui é alvenaria, aqui é alvenaria e tem uma janela ali, tá? Qual que é o isolamento acústico da janela? Qual que é o isolamento acústico proporcionado só pela alvenaria? Qual que é o isolamento só por aquela partição de drywall, né? Então, você precisa saber qual que é a constituição dessa parede. Você vai projetando e, ao mesmo tempo, você vai montando o teu modelo ali, tá? Assim já tem uma pré-especificação da construtora, você pode testar agora essa especificação para ver se ela está atendendo a norma. E aí você apresenta depois para o construtor justamente isso. Apresentou ali, aqui está essa parede, essa aqui estão atendendo a norma de desempenho, mas essa aqui não, ó, porque ela está virada, de repente, para uma área de uso comum, por exemplo, né, que precisa de um índice de isolamento um pouquinho melhor, né? Tá? Desculpa, ali a Márcia, na verdade, é o Mendes, que está ali, tá vendo do celular da esposa dele. Então, tá. Então, o Mendes é o seguinte, justamente esse software ele serve para isso, tá? Para você avaliar se está atendendo a norma de desempenho. Então, você precisa ter as informações de isolamento acústico de cada uma das partições, né? Seja teto, piso, paredes, etc. E você compara, então, esse modelo construído com a norma de desempenho. Atendeu? Beleza, toca para frente. Agora, não atendeu? Você pode trocar e verificar o que acontece. Puxa! Olha lá, deu uma esfriadinha. Vou até desligar aqui o ar-condicionado. Mandem as dúvidas aí, gente. Vamos lá. Mandem as dúvidas. Que mais? Não, Pablo, mas, poxa, eu sou mais robista e tal, cara. Eu queria trabalhar, de repente, com uma avaliação de qualidade de salas, né? Eu quero, enfim, eu trabalho lá num estúdio, ou eu queria só fazer aqui para o meu escritório, para ajustar a acústica, ou não, quero, né, enfim, trabalhar de uma maneira, talvez assim, que não precise eu gerar um laudo, fazer uma medição padronizada, alguma coisa do gênero. Então, eu recomendo que daí você pegue aqui um notebook, né, com alguns aplicativos de celular, que são bacanas, e um microfone não precisa ser um microfone de precisão, tá? Esses utilizados em sonômetro. Ele pode ser um classe 2, ou de repente, mesmo que seja um classe 1, mas pode ser um classe 1 um pouco mais barato, de repente de eletreto, não precisa ser um microfone capacitivo, tá? Então, esse tipo de microfone você pode acoplar ele a uma placa de som, tá? Então, uma placa de som externa mesmo, que de repente você coloca no notebook aqui, via USB, ou ainda, enfim, de uma forma um pouco mais prática, né?
E aí você consegue utilizar alguns softwares ali para identificar reverberação no ambiente, pode estourar balão, de repente, para tirar a reverberação, ao invés de usar o dodecaedro, né, que é uma fonte mais rica, né, vamos dizer assim, mais complexa e mais cara também, né? Então, é uma forma de você já entrar, de repente, no mercado, pegar experiência, né, na análise dos dados, ser conhecido aí na sua região. Então, talvez começando, pode ser um bom caminho, tá? Para quem, por exemplo, não tem uma graduação específica em arquitetura, né, engenharia, gostaria aí de entrar no mercado, pô, vou comprar já uns equipamentinhos, começa a fazer umas análises aí para estúdios de amigos meus, para algum teatro e tal, e aí você consegue, de repente, já entrar nesse ramo de instalações, fazer alguma coisa bacana, né? Então, olha lá, o Gustavo está comentando aqui, ó. Olha ali, ó. Aqui teve um caso aqui na minha cidade que um cliente estava querendo fazer a acústica de um salão de eventos, teve dificuldade para encontrar profissionais qualificados e o projeto ficou em 42 mil, tá? Vamos dizer assim, ô, Gustavo, será que esse valor, ele foi um valor alto ou foi um valor baixo para quem estava ali investindo, né? Então, às vezes, assim, eu já fiz, por exemplo, um projeto num salão de festas aqui, que foi investido 350 mil reais em acústica, né? Então, só para a gente fazer o isolamento acústico e depois revestir com materiais bacanas, né? Materiais que têm propriedades de absorção também, né? Agora, por um salão de festas de um condomínio que já está estabelecido, já foi realmente, né, tudo instalado, e agora tem que fazer um ajuste porque tá ruim, a acústica tá vazando lá para o vizinho de cima, pode ser que 42 mil seja caro, né? Então, assim, fazer bem feito da primeira vez é muito mais barato do que você ter que reconstruir, você ter que destruir para fazer de novo, né? Então, depende muito da situação, tá? Mas, assim, a acústica, botando na ponta do lápis, não são valores baixos, tá, gente? Então, não é igual uma instalação qualquer, elétrica, enfim, né? É uma instalação um pouquinho mais refinada. E, assim, quando a gente vai para o ramo residencial, por exemplo, tem um cliente nosso aqui, que ele fez um home cinema para 9 pessoas e gastou só em acústica 120 mil reais. Agora, com equipamentos de som, ele gastou 500 mil. Então, às vezes também a prioridade do cliente enfim, se ele é audiófilo, ele vai gastar equipamento de áudio, né? Ele vai dar uma prioridade para isso, mas ele sabe que precisa da acústica, então ele também investiu em acústica, né? Mas às vezes o cara, ele, né, não tem um certo conhecimento ali na área, ele vai querer, por exemplo, tá? Igrejas, é um caso bem típico, né? Acaba investindo uma banana em equipamento de som, mas acústica zero, né? E aí, às vezes, o cara acha que para resolver aquele problema, ele precisa comprar uma mesa digital, ao invés de uma mesa analógica. E aí, o problema continua, né? Então, é isso. O barato ou o caro vai depender realmente tanto do porte do teu cliente, né, quanto do estágio da obra e realmente se foi feito um projeto ou não foi um projeto, né? Se foi uma gambiarra, pode ser que saia mais caro ainda, tá? Beleza. Mandei as perguntas, gente. Vamos conversar. Então, além dos equipamentos, agora entrar na parte de metodologias, tá? Metodologias que você precisa aprender para trabalhar com acústica. Então, vamos colocar aqui, ó, lei da massa, lei da fresta, reverberação, tá? Então, são duas fórmulas básicas aqui de Sabine e de Eyring que a gente utiliza. Você precisa entender das normas de ruído ambiental, né? Como fazer, agora sim, mapeei um terreno externo, né? Agora eu preciso saber como isso incide na fachada de uma edificação que não está construída ainda. Porque olha o filão de mercado, pessoal. Olha o filão de mercado agora. Me acompanha, tá? O construtor vai colocar uma esquadria de um certo nível de isolamento acústico, tá? Ele não sabe se atende ou não atende a norma de desempenho e tal, né? Ele está disposto a gastar um valor X.
E aí você mostra para ele o seguinte, olha, fulano, se você for botar essa esquadria, olha só, tá? Você está colocando uma esquadria para você atender o nível superior, tá? O nível superior, só que para uma situação que externamente o ruído é alto. É o ruído ali de fora, vamos dizer que esteja na ordem de 65 dB, tá? Isso aqui é o que a gente caracteriza como uma classe de ruído 2, tá? Classe de ruído 2, ok? Classe 2, ok. Mas aí você vai lá, muito inteligentemente, faz o mapa de ruído da região e aí mostra para ele o seguinte, olha, na verdade, essa classe de ruído 2 aqui, ela agora, na verdade, é classe de ruído 1. É classe de ruído 1, tá? 1 aqui em romano, tá? Poxa, classe de ruído 1 não precisa exigir uma esquadria tão forte assim. Ela pode ser uma esquadria mais barata, uma esquadria que ainda vai atender a norma de desempenho no nível superior, mas que vai te dar uma economia de milhões de reais, porque o teu prédio tem tem mais de 200 janelas. Então, olha só o que você pode gerar de economia para o seu cliente. Já parou para pensar nisso? Então, é muito interessante isso, né? Se você conseguir trazer isso para o teu cliente, vai ser excelente, tá? Olha lá, o Luiz Vanzato está perguntando aqui, ó, para poder emitir um laudo de medição acústica, precisa ter formação em arquitetura e engenharia ou fazer um curso portal acústico e ter seu nome já é possível emitir? A questão é a seguinte, Luiz, para quem você vai gerar nesse laudo, né? Para quem ele vai ser entregue, né? Às vezes assim, ó, se você vai fazer uma medição pré-projeto, tá? Essa medição, às vezes, você nem vai gerar um laudo daquilo, ok? Porque o que acontece? Às vezes você faz só para tirar os parâmetros para fazer o projeto, ok? E aí, feito o projeto, agora você pode fazer uma medição final para fazer o laudo, tá? Agora, assim, ó, os cursos nossos aqui, eu tenho formação e tenho doutorado, né? Eu emito certificados também, né, por conta disso. Então, você fazendo um curso conosco, eu vou te dar um certificado, um certo número de horas aula, né? E aí você vai ter uma certa capacitação ali, né? Dentro dos nossos treinamentos, alguns deles têm provas ali, tem exercícios que te permitem, né, testar aqueles teus conhecimentos, tá? E eu aí dou um certificado que atesta também, né, o teu conhecimento naquele assunto, tá bom? Mas assim, dizer se você pode ou não pode emitir um laudo, agora a questão é a seguinte, você tem que checar no seu conselho de classe, né? Você, por exemplo, é engenheiro químico, ok? Engenheiro químico não tem em sua grade curricular disciplina sobre acústica, tá? Mas se ele comprovar que ele tem capacitação naqueles tópicos, né? Se ele tem cursos extracurriculares e tal, que atestem que ele tem aquela capacidade, ele pode também fazer esse tipo de trabalho, né? Talvez ele tenha que, enfim, conseguir colocar ali aquele tópico para ele conseguir emitir uma RT, que é uma anotação de responsabilidade técnica, né, daquele item específico, tá? Então, tem que checar isso no teu conselho de classe. Então, você pode emitir uma consulta ao teu conselho de classe para saber se você pode emitir, né? Então, o interessante é, se você já tiver, né, uma associação, né, vamos dizer assim, de um conselho de classe, você já checa ali se tem isolamento acústico, se tem ruído ambiental e tal, esses tópicos ali, se você já tem atribuição para gerar aquele tipo de laudo, tá? Então, depende de engenharia para engenharia, tá? E aí, claro, você, além de ter uma habilitação, que é essa situação, né, você precisa ter uma capacitação. Então, essas duas coisas precisam estar juntas aí, tá ok? Beleza. Então tá, eu estava comentando aqui sobre essa questão de normas, né, e modelagem de ruído externo e tal. Tem as normas de desempenho, tá? Então, normas de desempenho são as normas que foram atualizadas recentemente, vieram de 2013 e agora estão num momento super bom também, que evoluíram. Então, tá bem claro agora
onde é que você precisa ter o atendimento à norma, onde você não precisa atender, né? Quais são os níveis exatos ali, tá? E quais são os cálculos de isolamento acústico necessários. Você precisa entender isso, como é que é a metodologia do cálculo, né? Que dados você precisa de entrada, que dados você vai ter de saída, tá? E eu digo aqui frequência e ressonância porque é o seguinte, você vai projetar, por exemplo, um equipamento predial, né? Você precisa saber qual que é, principalmente, tá? O peso desse equipamento, número de apoios que ele tem, né? Se ele tem uma rotação específica ou alguma frequência de operação dele, tá? E com base nisso, você vai ter que projetar um sistema resiliente ali, ou ainda uma base de inércia, algum sistema anti-vibração para ele, tá? Pode ser um suspenso, pode ser numa base, enfim, ele pode estar ancorado de alguma forma, né? Mas o interessante é que essa vibração fique contida naquele equipamento e não seja distribuída por toda a estrutura da edificação, tá? Então, esse que é o tópico aí. Então, calcular as frequências de ressonância é justamente você evitar que a frequência de operação desse equipamento, coincida com a frequência do teu sistema, né? Com o equipamento, mais o sistema ali de isolamento, né? De forma que o que passe para baixo, vamos dizer assim, não seja uma vibração suficiente para gerar ruído, gerar incômodo. Então, é calcular essa frequência de ressonância do sistema para que ela não coincida com a frequência de operação do equipamento. É justamente isso, tá? Ok? Beleza, vamos ver outros tópicos aqui. Então, já estamos indo mais para o final aqui. Eu vou estender um pouquinho só, tá? Eu prometi pro pessoal aí que ia ficar uns 50 minutos. Eu vou dar só uma estendidinha aqui de leve, mas fiquem conosco mais alguns minutinhos, porque eu ainda quero chamar para vocês para o nosso grupo especial aqui. Eu vou dar para vocês quem participou desse evento e tiver lá no grupo conosco, nosso grupo VIP, tá? Eu vou deixar um e-book que é um e-book essencial para que você possa entrar justamente nesse ramo, entender já essa parte de desempenho, né? De uma forma assim macro agora, né? E aí, claro, você pode aprofundar nesses temas aí. Mas, enfim, quais ferramentas você precisa agora para estar atuando efetivamente, tá? Você precisa fazer análise de ruído de fala, né? Principalmente para ambientes de uso comum, tá? Você precisa também analisar a reverberação desses ambientes, principalmente de uso comum, e também das salas, de quartos, etc. Você precisa fazer os cálculos, né, as análises de isolamento acústico entre ambientes. Então, você pode fazer isso via planilha também, tá? Então, eu digo ferramentas, não precisa ser um software especificamente, tá? Você pode também fazer uma análise espectral desses equipamentos para evidenciar quais são as frequências de operação, como matar aquelas frequências em específico. E isso não só no contexto de edificações, né, no contexto industrial também, né? E você pode cair na vibração também. Eu passei aqui meio rápido, mas olha só, deixa eu voltar aqui um pouquinho, antes de falar dos softwares aqui. Tinha aqui os equipamentos. Esse carinha aqui, ó, esse aqui é um acelerômetro, tá? Eu não falei dele. Mas um acelerômetro, ele é utilizado para você medir a vibração, né? Então, tem acelerômetros dentro dos nossos celulares, enfim, de vários equipamentos aí, tá? Mas, então, são equipamentos bem bacaninhas aí para a gente estar trabalhando, tá? Então, vou trazer aqui essas metodologias, né? Além delas, essas ferramentas, tá? Dentro de uma metodologia completa, tá? Então, essa é a nossa ideia. Então, além dessas análises que você precisa fazer, eu acho essencial hoje em dia você ter uma ferramenta de projeto em BIM, né? Que te favoreça. BIM é Building Information Model, né? Quem é do ramo já sabe o que eu estou falando, mas é um software e uma metodologia de trabalho, né, que são integradas, onde você tem bastante interação entre todas as áreas, né? Hoje, por exemplo, a gente estava fazendo um projeto aqui de um call center,
né? E aí ele falou, cara, qual que é a modulação do material acústico? Eu falei, olha, dá para fazer aqui 1,20 por 60, é a padrão. Ele, cara, mas olha só, eu vou botar aqui. Aí ele foi, mudou todas as placas no sistema para aquela modulação, em cerca de segundos, né? E ele, olha aqui, ó, agora a quantidade de placas é tanto. Eu, opa, bom, ótimo. Tá, mas olha só, dá muito recorte de material, vai ter muita perda de material, né? E aí, o que a gente pode fazer, né? Qual que é a modulação ideal para ti aí? É 1,35 por 400, que daí a gente consegue modular certinho aqui. Eu liguei lá para o fornecedor, dá para fazer a modulação 1,35 por 400 milímetros? Dá para fazer essa modulação. Fechou. Então, atualizou no software, deu 10 segundos, ele já tinha o quantitativo do material, passei para o fornecedor, já foi para a cotação. Você precisa de uma ferramenta assim, uma ferramenta prática, rápida, né, que faça a interface entre o arquiteto, você projetista, consultor e os fornecedores, tá? Vamos lá, o pessoal está perguntando aqui, ó, qual a recomendação do mercado em desenvolvimento, né? Como a Costa Rica, por exemplo. Olha, o que eu posso dizer assim, o nosso mercado ele ainda está em desenvolvimento aqui no Brasil, tá? Mas assim, como a gente começou, né? Vocês devem ter observado isso. A gente começou fornecendo conhecimentos, né? Eu não sei qual que é a filosofia de vocês, mas a nossa filosofia é o seguinte: a gente não vai conseguir pegar um bolo pequeno e dividir para todo mundo. A gente vai conseguir botar mais fermento para criar, fazer um bolo maior para que todo mundo tenha uma fatia digna, sabe? Então a gente quer justamente isso, trazer conhecimento para vocês, que vocês se desenvolvam, que vocês sejam nossos parceiros nessa caminhada, para que todo mundo consiga fazer trabalhos legais, consiga ter bons rendimentos também. Tá? Então, essa é a nossa ideia. Tá? Então, se você conseguir aplicar isso também no seu país, excelente. Né? Vamos fazer isso aí acontecer. Tá? Outro tópico aqui, ó, além do, deixa eu tirar aqui, ó, documentação. Então, softwares de documentação. Então, né, enfim, você pode ter softwares já linkados do BIM, já te dando as listas de materiais, por exemplo, né, em suas áreas. Então, quando você trabalha com acústica, você precisa saber a área de aplicação desses materiais, e isso vai influenciar no teu cálculo de reverberação, etc. Tá? Então, é interessante ter ferramentas de documentação, ok? Bom, vamos lá. Softwares necessários, tá? O último tópico aí, antes de... na verdade, o penúltimo tópico, tá? Softwares necessários, o que você precisa, efetivamente, tá? Eu não vou falar aqui nomes de softwares, porque o software é assim, é o software que você sabe usar, entende? Esse é o meu objetivo, sabe? É dizer para vocês o seguinte, não importa o software, o que importa é que você tenha um bom domínio desse software, né? Mas que ele permita que você faça a avaliação de ruído de fachada, isolamento de ruído aéreo entre partições verticais, horizontais, né? Que faça também uma predição de ruído de equipamentos prediais, que permita você avaliar a reverberação desses ambientes, que permita você fazer desenhos técnicos ou tirar detalhamentos de uma forma rápida, tá? A gente hoje aqui no nosso escritório, tá? A gente está usando o ArchiCAD, né? Que é uma ferramenta que essa planta que vocês estão vendo aí foi feita aqui no ArchiCAD, tá? Então aqui, opa, desculpa, deixa eu puxar aqui para o lado. O ArchiCAD, ele tem aqui a possibilidade de você colocar aqui, fazer desenhos, né? Puxar áreas aqui para você fazer alguma documentação, né? Mudar alguma coisa, né? Enfim, colocar legendas, alguma coisa do gênero, tá? E ele pode estar todo integrado a outros tipos de softwares, por exemplo, o pessoal aqui da arquitetura está usando Revit, que é um outro software BIM também. Mas eles nos importam essas geometrias num formato IFC, que é um formato aberto, né? Então, permite que você trabalhe em múltiplas plataformas, ou seja, é um software que ele tem essa conversa, né, entre um e outro. Então, tem a possibilidade de fazer uma portabilidade, vamos dizer, de informações. Tá?
Vamos lá, o Gustavo aqui está perguntando, em relação a cálculos e projeto acústico final, de materiais, vedações, será abordado também? Então, eu acho que ele está se referindo aos nossos treinamentos, né? A questão é o seguinte, Gustavo, todo mundo precisa de uma base de conhecimento, tá? Essa base de conhecimento vai depender, basicamente, né, das tuas experiências anteriores. Aqui nos nossos treinamentos, a gente não coloca uma restrição, efetivamente, para a entrada das pessoas, tá? Mas, o que acontece? A gente fala assim, olha, você precisa ter noções de cálculo básico, né? Não digo assim um nível de pós-graduação nem nada, mas assim, saber o que é uma função logaritmo, né? Logaritmo é importantíssimo para acústica. Se você não sabe o que é um logaritmo, não sabe calcular um logaritmo, né? Vai ser um pouco complicado. A gente pode fazer uma revisão sobre isso, né? Tem alguns cursos nossos que tem uma revisão sobre essa parte, mas, assim, ela é essencial, né? Claro que você depois pode ir para outros softwares, pode fazer algumas análises ali, sem efetivamente fazer um cálculo na unha, né? Que a gente diz assim. Mas você tem que saber o que você está fazendo também, né? Para você não estar somando dois valores ali, dá um valor estapafúrdio, né? É uma coisa fora da casinha. Você tem que ter uma análise crítica. E também para você validar os seus memoriais. Então, o que adianta, né, você fazer um cálculo no software? Pô, mas esse cálculo está meio estranho. Vou validar com uma ferramenta semi-empírica aqui de cálculo, por exemplo, né? Uso uma fórmula, né? Fazendo papel, às vezes, fazendo uma calculadora ou fazendo uma planilha de Excel, verifico se está um valor razoável, tá? Um valor bacana para aquela situação no software, né? Porque às vezes o software ele te calcula em vários pontos, né? Mas com um cálculo analítico você calcula para um ponto. Opa, beleza. Para essa distância, eu sei que o som se propaga nessa velocidade, ele tem um decaimento ao longo de todo o trajeto, então a expectativa é esse valor. Agora o software está me dando 1, 2 dB de erro. Opa, ok, talvez seja aceitável, né? Entende? Assim, não, só não pode ser 10 dB, 20 dB de erro, que daí tá fora da casinha. Então, talvez eu errei alguma coisa ao setar alguma informação no meu software, ou ainda a minha fórmula não está correta, enfim, eu estou usando alguma coisa que não é muito legal, tá? Então, é essa visão que eu quero passar para vocês, tá? Beleza. Ah, mas agora, então, como é que eu começo a estudar acústica, Paulo? Como é que realmente eu vou aprender essas metodologias, eu vou ter acesso a essas ferramentas e tal? Então, o meu convite para vocês é o EPBA 8.0, tá? Se vocês me permitem, vou falar aqui rapidamente sobre esse programa de treinamento. Só que, assim, para ter todos os detalhes, eu vou convidá-los para entrar nesse link aqui, tá? Então, digita aí no seu browser, abre.ai bola da vez, que é a acústica, é a bola da vez, é o EPBA 8.0, tá? Esse treinamento que vai ter 6 meses de duração, vai começar em 2023, no dia 10 de janeiro, tá? Para você se tornar referência em acústica aí na sua região. A gente quer formar 1.000 consultores acústicos no Brasil. Esse é o nosso objetivo. Tá aí, tá escrito, anota aí o que eu estou falando. 1.000 consultores acústicos a gente quer botar trabalhando no Brasil. Então, esse é o nosso objetivo. Nós já temos mais de 1.500 alunos, tá? Mas, enfim, a gente quer trazer nesse treinamento, né, 1.000 consultores acústicos. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo VIP, né, então abre.ai bola da vez, a gente vai te passar todas as informações, porque é o seguinte, a gente está abrindo uma turma para o EPBA 8.0, a última turma foi ano passado, tá? A gente até falou lá para o pessoal, ó, pessoal, acho que a gente não vai abrir uma turma tão cedo, então garanto sua vaga e tal. Aí todo mundo estava esperando que a gente fosse abrir uma nova vaga no meio do ano agora. Não abrimos, porque a gente tinha outros treinamentos, estava com muitos projetos em andamento, e agora é a sua oportunidade, tá? E eu vou falar a mesma coisa para vocês, gente.
se preparem, tá? Porque quarta-feira a gente vai abrir as inscrições para vocês. Quem tiver no grupo VIP aqui, ó, dentro desse link aqui, vai no WhatsApp, vai ter acesso a 50% de desconto para fazer parte do EPBA, tá? O preço do EPBA anterior, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, era R$ 2.750, se não me engano, tá? O Rafael vai saber dizer isso certinho. Se não me engano, R$ 2.750, tá? Era o treinamento completo. Então, teve gente que pagou esse valor efetivamente, tá? Teve gente que entrou, assim, um pouquinho lá no meio. E eu vou dizer o seguinte, se você não aproveitar essa janela de oportunidade para fazer parte do EPBA 8.0, que vai ser essa semana, tá? O que vai acontecer? O valor vai subir, né? E lá em janeiro você vai ter o valor cheio para você entrar no treinamento, tá? Então, quem chega antes, bebe água limpa, tá? Essa é a filosofia. Então, é uma oferta de Black Friday para a gente estar colocando para vocês. E como bônus também, a gente vai dar uma aula em dezembro, tá? Uma aula extra aqui, para vocês irem se habituando já ao tema, já irem consumindo conteúdo, tá? Então, entra nesse link aqui para você ficar sabendo, tá? Então, bota aí no chat, eu vou botar aqui também, ó. O link é esse aqui, ó, https dois pontos // abre aí.ai / bola da vez, tá? Então, clica aí no chat, né, nesse link aí, para fazer parte conosco, tá? Então, já estou vendo que o pessoal já está indo para lá. Então, queria aproveitar, então, que quem já quiser saber um pouquinho, vão ser 6 meses de acesso à plataforma, tá? Então, quarta-feira a gente vai abrir as inscrições. Corra para pegar a sua inscrição, que são vagas limitadas, tá? A gente vai ter um número limite aí de pessoas, para a gente conseguir atender todo mundo com qualidade, tá? Esse é o nosso objetivo. Vão ser 12 encontros online, onde a gente vai discutir nas noites de terça-feira, tá? Então, reserve as terças-feiras aí para você. Quinzenalmente, a gente está se encontrando lá na nossa plataforma, tá? Vai estar discutindo os temas, vai estar abrindo conteúdo para você entender tudo sobre acústica e edificações. Vai ter acesso às aulas gravadas também, vai ter exercício de fixação. E os extras a gente vai revelar na quarta-feira, às 20 horas, no Instagram, tá? Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, tal, dá uma olhadinha no nosso Instagram, que é portal.acústica, no Instagram, tá? Lá você vai ter mais informações. Então, na quarta-feira, tá? Vou deixar aqui agendado. E amanhã, quem quiser tirar mais dúvidas comigo aqui sobre o EPBA, sobre a acústica de uma forma geral, algum projeto específico, eu vou estar abrindo uma consultoria, tá? Gratuita aí para vocês, uma consultoria em grupo. Quem quiser, entra aí no nosso grupo do WhatsApp e aí a gente vai conversar e eu vou passar um link para vocês participarem amanhã. Eu gostei muito do curso, é um curso que abre a sua cabeça inicial. Nas aulas, na parte de reverberação, que eu aprendi muito, muita parte de gente arquiteta no curso, eu aprendi muita coisa na linguagem, da parte de arquitetura, como questionar. Aprendeu realmente um pouquinho sobre acústica, né? E aprendi um tantão, um monte. Assim, saio hoje aqui com a cabeça totalmente aberta, assim, um horizonte gigante para ser explorado. O Leonardo falou, achei até que foi um pouquinho além, não imaginava, teve termos ali, eu falei, que legal, né? Foi além do que eu esperava. E eu estava com a expectativa de aprender, né, especificamente essa parte do laudo, e acabei aprendendo muito mais. Então, assim, foi uma superação da expectativa. Então, antes de mais nada, um abraço a todos vocês, uma ótima noite para todo mundo. Queria desejar também um Feliz Natal aí, uma ótima Copa do Mundo. Quarta-feira, nos vemos aí nas inscrições do EPBA. E amanhã, quem tiver comigo, quem tiver um tempinho, quiser entrar na consultoria, às 14 horas a gente vai estar abrindo a possibilidade de vocês já começarem a mandar as perguntas, tá? E às 18 horas de amanhã a gente vai estar respondendo essas dúvidas para vocês e batendo um papo, tá? Então, uma ótima noite aí.
Amanhã a gente se vê às 16 horas e quarta-feira às 20 horas, tá? Um abraço, uma ótima noite aí e vejo vocês, então, do outro lado do portal, tá? Um abraço, até mais.